Bem, seja muito bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Sinta-se à vontade nesse programa que busca levar até você uma perspectiva diferente, análises mais detidas, sem preocupação em lacrar para chamar a sua atenção. E hoje temos aqui no estúdio os nossos colunistas convidados, o Paulo Pozonov. Tudo bem, Paulo? Boa noite, Tosi da Gazeta. Boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo. Márcio Campos, seja bem-vindo. Márcio que chegou há poucas horas, não tão poucas horas assim, mas chegou de Roma há alguns dias aqui, vai falar hoje com a gente sobre todo esse processo de escolha do novo Papa e as perspectivas. Tudo bem, Márcio? Tudo jóia, Tosi, Paulo, André. Salve, Marcília. Tá Perfeito. Tudo bem, Marcília? Tudo bom, Tosi? Tosi, Pozonov, Márcio Campos, prazer estar com vocês, toda a audiência. Vamos lá, que esse tema é interessante. Então vamos, o assunto de hoje é o Papa Leão XIV, uma conversa que pretende ser útil e relevante, mesmo para aqueles que não são católicos nem religiosos. Afinal, estamos falando de alguém em posição única, de forte influência e liderança sobre 1,5 bilhão de pessoas. Alguém que ocupa um cargo de alcance global, que trata de questões basilares da política, como as relações entre as pessoas e as nações, a resolução de conflitos, o sentido da vida e a própria busca pelo bem comum, que é a finalidade última de uma sociedade organizada. Pois bem, depois de apenas 2 dias de conclave, você sabe, o cardeal Robert Prevost foi eleito Papa. Ele é o 267º Papa, Papa número 267, numa linhagem que, segundo a tradição católica, remonta a Pedro. Assim que foi escolhido Papa, o cardeal Robert optou por usar o nome Leão XIV, uma escolha que de aleatória não tem nada, como a gente vai falar ao longo do programa. E agora estamos assim, cada passo do Papa Leão XIV está sendo minuciosamente estudado, avaliado, analisado. Ele é observado com atenção tanto pelos cidadãos comuns como por outros líderes mundiais. E que sinais o Papa tem emitido nesses poucos dias sobre seus posicionamentos à frente da Igreja? O que esperar de Leão XIV? E a gente começa conversando com o nosso Márcio Campos, que acabou de retornar da Itália, de Roma, e eu pergunto para o Márcio, você acompanhou de perto todo esse processo de escolha do novo Papa, o conclave, e é um especialista em assuntos do Vaticano e da Igreja Católica. Conte o que mais te chamou a atenção lá no conclave nesses dias, alguma coisa que você falou assim, olha, era diferente do que eu esperava, ou me surpreendeu? Eu fiquei muito surpreso no primeiro dia do conclave, né? O conclave abriu na quarta-feira, dia 7. Era um dia que a gente sabia que ia ter uma votação e a gente sabia que não ia sair Papa ali, né? A primeira votação, eu fui pesquisar, o conclave mais curto que eu consegui encontrar na pesquisa foi um que levou 10 horas e se elegeu um Papa na segunda votação. E era um conclave daqueles de séculos atrás, então tinha poucos candidatos, poucos cardeais votando. Tal. E aquele não, era a certeza que ia sair fumaça preta no primeiro dia. Mas deu 7 horas, que era o horário que estava para sair a fumaça, tal, não saiu, e o povo foi chegando na praça, chegando. Lotou a Praça de São Pedro. Lotou a Praça Pio XII, que é que fica atrás. Lotou a Via della Conciliazione, que é uma avenidona que fica para trás da Praça Pio XII. E o povo não arredou pé até das 9 da noite, que foi a hora que saiu fumaça preta. O pessoal sabia que não ia ter Papa naquele dia e mesmo assim foi lá para presenciar. Acho que isso chamou a minha atenção como é uma coisa que atrai mesmo as pessoas. Ô Márcio, agora fiquei sabendo aí que você estava torcendo mesmo, porque parece que teve um conclave que durou muito tempo, né? Durou anos? Teve um conclave que durou... teve conclave de 3 anos. Então, você estava querendo ficar lá na Itália uns 3 anos, assim, né? E minha família me mata. Então tá certo. Olha, o tema de hoje, né? O novo Papa, que é o nosso tema, eu perguntaria o que... Aí vamos para o Márcio, daí já vamos ouvir também o Pozonov e o Marcília. O que explica a hostilidade de algumas pessoas, alguns leitores, espectadores, quando o assunto é religião? Né? Seria aquele antigo popular de que política, futebol e religião não se discutem? Aí não ia ter conversa mais entre ninguém, né? Análise, né? Ou seria reflexo de uma, talvez, descatolização da população, ou descristianização
das pessoas? É que eu acho que a hostilidade não é com a religião em si, é com o líder religioso que não é da minha caixinha, da minha turma, do meu grupo. Isso aconteceu bastante com o Papa Francisco, né? A gente via toda essa história de Papa comunista, e Papa isso, Papa aquilo e tal. Porque as pessoas estão procurando essas primeiras atitudes do Papa Leão XIV, o que o povo está examinando? Para ver em qual caixinha que eu vou colocar. Porque é mais fácil, a caixinha do progressista, do conservador, de direita, de esquerda, disso, daquilo, porque a roupa que ele usou, porque as menções que ele fez no primeiro discurso, ele falou disso e não falou daquilo. Tá todo mundo caçando ali a chave, aquela atitude, aquele discurso, para finalmente conseguir classificar. E aí na hora que classifica, fala, agora eu sei o que pensar dele. Porque ele é dos meus. Não, ele não é dos meus. E aí eu vou passar o pontificado inteiro chutando o pobre do Papa. Ou então, não, ele é dos meus. Então eu vou defender, eu vou com unhas e dentes. Porque vai contra o espírito da igreja, né? Agora, também tem outra coisa, parece que aquela profecia do Dostoiévski em Os Demônios, né? Está se realizando. Realmente, assim, as pessoas não conseguem enxergar o mundo sem ser pelo filtro da ideologia, né? O mundo a realidade, eles não conseguem enxergar a realidade sem esse filtro da ideologia, daí o Papa acaba entrando nesse balaio todo, assim. Eu concordo com você, Márcio, que não é exatamente contra a religião, mas também tem, né? A gente acabou de viver aí uma pandemia. Bom, você escreve também sobre ciência e fé, né? Você sabe que o cientificismo é uma realidade, né? Então, tem muita gente que considera religião, qualquer religião, daí não é só o cristianismo, superstição. Isso é um pensamento que ganhou bastante força, eu acho, durante a pandemia, né? Também tem isso. Na primeira homilia que ele fez, que o Papa Leão XIV fez, que foi na missa que ele celebrou na Capela Sistina com os cardeais, ele falou disso. Ele falou da ridicularização da fé. Uhum. Que a fé, para muitas pessoas, parece um negócio realmente é atraso, é superstição. Ele falou isso e o pessoal que estava esperando para entrar numa caixinha vibrou. Claro, né? Marcília, você também entende que é difícil colocar todo mundo nas suas caixinhas, como disse o Márcio ali. Qual que é a sua caixinha e onde que já colocaram você também, Marcília? Caixinhas, né? Isso é normal. As pessoas precisam colocar todo mundo em uma caixinha para conseguir simplificar os temas e, com isso, simplificar a própria vida. É mais uma necessidade do outro do que sua, né? Eu acho que a gente tem que se importar pouco com isso, e o Papa também, óbvio, com essas carimbos, né? Com essas etiquetas, com essas caixinhas, porque essa é uma necessidade do outro, né? Não tem a ver com você. O outro precisa retirar um pouco do ruído que existe em torno das pessoas e que torna as pessoas complexas. Tem gente que consegue compreender a complexidade do outro e tem gente que não consegue. Quem não consegue precisa etiquetar, porque etiquetando fica mais simples, fica mais fácil e você consegue, portanto, tocar a tua própria vida. Eu não gosto de etiquetar as coisas, as pessoas tentam evitar ao máximo justamente por isso, porque diz mais de mim do que do outro. Fulano é isso, fulano é aquilo, diz mais de quem está apontando o dedo do que do fulano, exatamente. Agora, isso talvez, e essa é mais uma pergunta até do que um comentário, quero jogar aqui para vocês. Você falou, né, Tosi, da descristianização. Será que as pessoas não têm essa necessidade de uma identificação pessoal com o Papa, né? Uma identificação, esse Papa, acho que o Márcio falou até, esse Papa é dos meus, ou qualquer coisa do gênero. Isso não tem a ver com uma certa perda de relação com os valores da igreja? Porque, veja, se a gente tem uma relação com os valores da igreja, com a abstração desses valores, entre um Papa sai outro Papa, isso deveria ser indiferente, né? O Papa não é maior que a igreja e nem maior que os valores que estão lá, ao contrário, ele está para servir a igreja e tal. Mas as pessoas não conseguem, talvez
por uma descristianização mesmo, uma dificuldade de compreensão hoje na modernidade do que significam os valores todos da igreja, e aí eles precisam gostar da igreja pelo Papa que está lá. Ou se o Papa é bom, agora eu estou mais católico, agora esse Papa eu não gosto muito, sou menos católico, vou menos à missa, etc. Quer dizer, essa pessoalização deixa essa provocação. Não tem mais a ver com a perda ou com a dificuldade das pessoas de se relacionar com os valores abstratos da igreja? Márcio, antes de você responder, até me parece que tem um termo para isso, Marcília, que é, como é que é? Catolicismo de buffet, né? Eles chamam self-service. Self-service. Isso. O self-service é aquele que escolhe o que ele quer acreditar, não é tanto o que é mais ou menos católico porque ele gosta mais ou menos do Papa, e isso vale para o bispo, vale para o padre da paróquia. Falar, esse padre aqui não curto. E a gente vive hoje também um tempo em que a personalidade é muito forte, né? E aí eu concordo com Marcília. Talvez as pessoas tenham perdido, a gente vai falar de novo, Marcília, disso, a capacidade de abstrair, né? Daí precisa... Será que o exemplo do Papa, né, por ser uma pessoa concreta, e já que as pessoas têm essa dificuldade de abstrair, será que ele ganha importância nesse sentido, Márcio? Assim, para um católico, né, todo Papa é dos meus, assim, porque ele é o pai. Né? O Scorsin estava aqui da outra vez que eu participei aqui do Última Análise falando disso. Né? O Papa ele não é simplesmente... Na homilia que o Leão XIV fez, ele também falava disso, que muita gente vê Jesus como um grande líder moral, como uma espécie de super-homem, mas não como o que ele realmente é, que é o Deus feito homem. E é o nosso Salvador. Então, muita gente hoje passou a ver o Papa como é um líder, simplesmente um líder espiritual, alguém que tem uma influência muito grande, alguém que tem um soft power, e perdeu a dimensão do que ele é. Ele é o vigário de Cristo, ele é o sucessor de Pedro. Pois é, ele é o meu pai. Até quando eu apareci no Meio-Dia Paraná, sexta-feira, já tinha sido eleito, né, o Leão XIV, e me perguntaram de supetão, assim, o que eu, sendo católico, mais católico do que jornalista, senti ali naquele momento. E eu pensei rápido na resposta, eu lembrei do Scorsin. Eu falei, eu sou pai, eu já vi nascer os meus filhos. Ali naquela quinta-feira, às 6 da tarde, na Praça de São Pedro, eu vi nascer um pai. Entendi. Tório, só fazer uma pergunta que eu estou querendo fazer para o Marcília desde o começo do programa. Marcília, você que é o nosso literato aqui, um doutor, pós-doutor em letras, qual é a pronúncia correta? 14 ou 14? Olha, entendo eu que é 14. Inclusive, o termo 14 sem o QU existe também. É igualmente correto. CA14. Então tá, então falaremos 14. Pode ser 14 também, né? Você viu? Você elogiou ele, falou que ele é doutor, daí ele fala que vale os dois, você escolhe 14, daí como é que eu fico? Não é? Isso aqui não é uma democracia, entendeu? Eu sou careca, eu decido, tá decidido. Imagina se para falar eu não 14, disse que vale 14, os dois, hein? Eu disse que tem duas grafias. Imagina que para falar 14 e 14, a gente, né, pode ter uma animosidade. Imagine para escolher o pontífice. É verdade. Falando no processo de escolha do pontífice, Márcio, falava-se em favoritos, em nomes bem cotados, até em costura de bastidores. Esse Papa americano, ele surpreendeu mesmo a escolha dele? Eu acho que surpreendeu menos pelo nome do que pela velocidade com que ele foi eleito, porque ele era citado, porque ele tinha um posto importante no Vaticano, ele era prefeito da congregação para os bispos, então ele ajudava o Papa a nomear bispos no mundo inteiro. Então, morreu, se aposentou o bispo de uma determinada diocese, a diocese precisa de um bispo. A congregação, o dicastério que o cardeal Prevost presidia, era responsável por isso. Então, eles recebiam dicas
né, o núncio apostólico do país onde estava a diocese vaga apresentava suas sugestões. Outros bispos, outros cardeais podiam chegar a sugerir nomes. Então era um cargo que dava para ele um trânsito, tornou ele conhecido. Num conclave onde a maioria dos cardeais dizia que eles não se conheciam uns aos outros, era uma vantagem. O que me surpreendeu foi que ele tivesse sido escolhido no segundo dia de votação. Porque os cenários que os vaticanistas estavam desenhando eram com dois favoritos principais, que era o Pietro Parolin e o Luiz Antônio Tagli, e o Prevost ele estava numa espécie de segunda prateleira ali, junto com vários outros, que eram o Pizzaballa, o Peter Erdo, da Hungria, o Willem Eyck, da Holanda, e o Prevost, o Fridolin Ambongo, da República Democrática do Congo, que eram aqueles que estavam esperando, digamos assim, eram as segundas opções se aqueles dois primeiros não mostrassem força logo no começo. Aham. Então, eu até estava conversando ali na Praça de São Pedro, na tarde do dia 8, que era já o segundo dia da votação, conversando com um padre brasileiro que é membro do Conselho Superior de uma congregação, então está em Roma já faz alguns anos. E a conclusão que a gente chegou, se sair hoje, é possível que seja Parolin. Amanhã pode ser qualquer outro. Mas acho que se sair hoje, provavelmente... Mas você não apostou, não, né? Não apostei. Agora, assim, uma coisa também que a gente estava conversando antes aqui, de entrar no ar, e você perguntou, Dose, para o Márcio, da impressão dele lá em Roma. Conta aí, Márcio, um pouco como foi, porque parece que quando falou o prenome do Papa, teve muita gente aí que ficou animada, é isso? Conta aí. Então, porque entre os católicos mais conservadores, tinham alguns nomes que eram mais queridos, né? Então, um deles era o do Robert Sarah, o cardeal da Guiné, africano, o Gerhard Miller, que era o alemão, o Raymond Burke, que também era americano. Então, quando o protodiácono apareceu na janela e falou Robertum, por alguns milissegundos, vários amigos meus tiveram uma arritmia. Assim, minha nossa, elegeram Sarah. Mas aí logo na emenda já veio Robertum, Francisco, aí já sabiam que não. Que não era ele. Eu sabia. Agora você tem que explicar o que foi essa reação dos teus amigos. Minha nossa, elegeram quem? O E por Robert que a Sarah. reação? E por que a reação? Porque era o candidato que eles queriam, né? Era o cardeal que eles queriam que fosse eleito. Eles estavam foram milissegundos de grande animação, assim. Então tinha algumas torcidas bem claras, aí, óbvio. Todo mundo tinha o seu favorito. Assim. Agora fala-se que o Qual Papa era o seu, ocupa... Márcio? Aí você me compromete. Vai, fala aí, Márcio. Não, tinha vários que eu considerava bons, assim, o Erdo da Hungria, o Eyck da Holanda, o Pizzaballa. Eu achava eram nomes viáveis e nomes bons, assim. O Prevost, eu conhecia a biografia dele. Agora, finalmente eu entendi o meme que me mandaram desse Pizzaballa. Eu nem sabia que era o nome de um cardeal, me mandaram lá uma pizza cheia de bala, e agora que eu tô entendendo aqui. Em italiano, na verdade, balla é do verbo ballare, que é dançar, né? Então ia ficar mais engraçado ainda em italiano se fosse ele o Papa. Fala-se que o Papa ocupa o trono de São Pedro e onde tem trono, tem poder. E eu pergunto, o Papa tem esse poder de impor uma visão de mundo aos católicos? Em que medida, assim, que é um Papa conservador? Pronto. A linha conservadora agora vai dominar a igreja e vai ter uma influência muito grande sobre tudo que os católicos fazem. Não, o Papa é progressista, como diziam do Francisco, né? Ele era tido como mais identificado como progressista. E agora vai dar uma abertura para uma série de bandeiras aí do pessoal que quer reformar a igreja. Até que ponto que o Papa consegue conduzir isso e o viés dele, né, vai ser determinante daqui para frente? Voltando àquela questão das caixinhas anterior, né, mas... O Papa impõe menos coisa do que a gente imagina, porque a missão dele não é impor, ele não tem um programa de governo, assim, eu acredito em tais coisas, e agora que eu sou o Papa, não tem uma taxa de juros. cheguei lá.
taxa de juros mundial, católica. Cheguei lá, agora vai ser tudo do jeito que eu quero. O Papa, ele guarda a fé que ele recebeu. Isso era muito engraçado, algumas décadas atrás, na época de João Paulo II ainda. A gente sempre lia, né, reportagem, porque a igreja deveria liberar isso, a igreja deveria permitir aquele outro, a igreja deveria revogar uma proibição, tal. E o Carlos Heitor Coni, que nem cristão era, né? Era mas ele foi ateu, seminarista, agnóstico. né? Ele escrevia nas crônicas dele, gente, não dá. O Papa não tem poder, nem que ele quisesse, ele conseguiria fazer um negócio desse. Então, naquilo que é a fé, a obrigação dele é guardar, é preservar o que ele recebeu de quem veio antes e passar aquilo adiante. Claro, alguma ênfase, tem regras que não são de doutrina, que aí o Papa pode... Sim. Por exemplo, o Papa Francisco reformou a Cúria Romana, a estrutura do Vaticano ali. Aquilo é uma questão administrativa, não é nem uma questão de doutrina. Tá? Mas, Márcio, então você está querendo dizer, se eu entendi direito, que o Alexandre de Moraes tem mais poder que o Papa? É possível. Olha só. Agora, algumas questões que podem envolver temas espinhosos para o Papa, né? Tem uma matéria aqui do Gabriel Sestrin na Gazeta do Povo que diz que alguns dos assuntos espinhosos seriam a bênção para casais de mesmo sexo, a classificação do celibato de sacerdotes como opcional, a comunhão, a Eucaristia para divorciados que estão em uma segunda união. Isso aí está na agenda do Papa, isso? Como é que entra para esse Papa no perfil dele? Na agenda desse Papa, eu não sei. O que aconteceu no pontificado do Papa Francisco é que faltou, é a minha opinião, faltou um pouquinho de clareza em algumas coisas, nos detalhes ali, que é onde mora o diabo, né? Então, por exemplo, na comunhão para divorciados que vivem numa segunda união, né? O que o Papa falava na Amoris Laetitia? Que tinha que ter um caminho de discernimento e tal. Só que não foi muito... Algumas coisas têm que ser preto no branco, assim. E isso o Papa Francisco acabou não fazendo. Ele teve a chance, porque alguns cardeais mandaram para ele 4 perguntas que era para responder sim ou não. E o Papa meio que engavetou aquilo, assim. Ele ignorou essas questões dos cardeais e perdeu uma chance de esclarecer melhor essa questão. Mesma coisa das bênçãos, porque o documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, ele tinha uma série de regrinhas sobre como que deveriam ser, porque a igreja não nega a bênção a ninguém que venha pedir, mas o próprio Papa Francisco falou em outras ocasiões, não abençoou o pecado. A gente abençoa as pessoas. Abençoa o pecador, mas não abençoa o pecado. Como que isso, na prática, ia se manifestar ali para um casal homoafetivo? Como é que deveria ser feito? Também faltou ali um esclarecimento melhorzinho. O que aconteceu? Alguns padres, que são mesmo militantes identitários, aproveitaram para fazer um carnaval em cima disso. O documento talvez pudesse ter sido melhor redigido, com um pouquinho mais de clareza, mas não justificava o que fizeram com o documento também, que aí não dá para jogar na conta do Papa, né? Eu só espero que o Papa não trate assim, dessas questões e nem assim não trate de todas essas questões. Que imagine o trabalho que vai dar, Márcio e Marcília, a gente ficar comentando todas essas questões, né? O pessoal está em polvorosa só, a gente vai falar isso adiante, lá por causa da bandeira, a gente vai falar disso adiante. Mas o pessoal já está em polvorosa por causa disso, né? Uma coisa, um detalhezinho, então imagine... Tá cedo ainda, muito cedo. Muito cedo, né? Mas, Paulo, você fez a provocação para o Márcio se o Papa pode mais que o Alexandre de Moraes, né? E eu faço a provocação para o Marcília. Se o Papa fizesse como faz o Alexandre de Moraes, eu acho que ele ia enfrentar uma cruzada reversa, né? Ia os católicos lá destituir o Papa, né? Com o tamanho do imperialismo do nosso Xandão, como ele é reconhecido.
Pois é, pô, o Pozonoff não se aguenta, né? Eu achei que a gente não ia falar de Moraes, a gente até combinou antes, eu falo, hoje não, não vamos falar de Moraes, mas, É que a gente está pô, falando, assim, é que a gente tá falando do Supremo Pontífice, daí essa parte Supremo, entendeu? Aí entra aí. essa é uma boa alternativa também, a gente pode começar a chamar o nosso Supremo de Sumo Tribunal Federal, que tal? Né, botar um. Botar, e seria bom, porque a gente poderia aquele um chapéu no Moraes, já que ele está precisando. Mas olha, eu acho que o Pozonoff também, ela. Tá, cadê a boina do Pozonoff? Pozonoff veio um dia de boina, nunca mais veio de boina aqui, sua boina ficou famosa. A gente precisa. Eu acho que essa questão do Moraes, tentando traçar um esquisito paralelo, mas eu tinha comentado a questão dos valores. Eu acho que esse é um bom paralelo, é um paralelo interessante. Um país que não tem valores depende muito qual é a autoridade que assume. O Márcio estava falando, pô, não importa, para o católico todos os papas são bons, né, porque eles vão representar a igreja. Então a igreja é maior que o Papa. Agora, aqui a gente não, a gente é que tem um país que está totalmente subjugado pelas suas autoridades. Por quê? Porque os nossos valores não são relevantes. E é muito importante isso, porque se a gente perde os valores, se o contato passa a ser com as pessoas e não com a instituição ou com o que ela representa, bom, aí a gente passa a depender das pessoas. E aí se entra um papa ou outro, é bom, é ruim, o meu catolicismo passa a ser bom ou ruim a depender do papa que está lá, ou do que ele pensa, né? Ou a minha brasilidade, como a gente falou até num outro programa, né, o meu patriotismo passa a depender de quem exerce o poder no país. Tudo isso é muito ruim. Um país, triste o país ou a instituição, ou triste o país ou a religião, que depende das pessoas que governam, né? Quem está no governo está subjugado aos valores e às leis do país, não acima delas. Mas a gente, a gente precisa, nós somos comunicadores também, né? De alguma forma, eu sinto muito essa necessidade de expressar para as pessoas a necessidade da gente sair dessa coisa de cada um querer entrar na sua caixa, né? Isso limita muito a vida, né? Limita muito a visão de vida. Eu percebo, sabe, cada vez mais que as pessoas não querem conversar. Às vezes as pessoas concordam, em 90% elas concordam, mas aí elas discordam de 10% e isso já torna as pessoas inimigas, né? Me parece também, aí pelo que eu vi da homilia do Papa e tal, que ele tem um discurso... não é aquele discurso que muita gente se incomodava com o Papa Francisco, de um discurso assim de ultratolerância. Acho que não é isso, né? É reafirmar a fé, falar a verdade e tal, mas um respeito, né? Isso aí realmente está complicado, né? E talvez esse Papa, a minha esperança é que esse Papa, não por meio da força, né? Como que é o Alexandre de Moraes, instituir o respeito, né? A democracia, ou mesmo entre as pessoas, mas, enfim, por meio da fé. O Marcelo quer falar. Eu queria lançar em cima disso uma pergunta. Eu escutei hoje, vocês falaram da homilia, e eu escutei, acho que era o Frei Beto, enfim, alguém falando que a homilia foi, ontem, né? A homilia foi sobre a fé, o Márcio também começou mencionando isso, e ele dizia, eu gostaria muito que fosse sobre o amor, e não sobre a fé, porque a fé é algo muito... circunscrito à própria igreja, como se o Papa, então, com isso, estivesse com os olhos voltados para dentro e não para fora, com a ideia do amor, que aí seria uma igreja que parte para, justamente um pouco para essa ideia que aí as pessoas vão chamar de progressista, que é atrás da diversidade de pessoas, economia, diversidade econômica, enfim. Peraí, igreja... eu entendi então que falar de amor agora está virando uma bandeira progressista? O amor cristão, né? Cooptaram até o amor. Não, mas é como se, enfim, a fé fosse algo mais hermético, né? E o amor fosse algo talvez mais alcançável. Não sei exatamente qual foi a relação que pensou fazer
essa oposição, né, entre fé e amor, como se isso fosse possível. Mas eu acho que ele estava querendo dizer que o Papa Francisco tinha esse discurso mais do amor antes quer dizer, apesar da sua fé ou não, eu te amo, né, mais ou menos nesse sentido, e não eu te amo a partir da sua fé. Talvez fosse essa, estou aqui conjecturando apenas o que talvez ele tenha desejado dizer. Mas, quer dizer, pela homilia já estão os próprios religiosos, né, fazendo algum juízo de valor a respeito do Papa. Então eu queria jogar essa bola para vocês, sobretudo para o Márcio, se ele vê nesse pequeno traço esse tipo de visão do Papa, de um Papa mais voltado para dentro do que para fora, e também qual é a sinalização que ele enxerga no fato do Papa ter retomado as vestes tradicionais, ter retomado a questão da cruz de ouro na própria missa, enfim, coisas que o Papa Francisco tinha abandonado. Então, primeira coisa, se Frei Beto e Leonardo Boff estão tristes, eu estou feliz. Steve Bannon também. Bannon também reclamou do Papa. Não, ele já estão tentando criar, é a mesma coisa que aconteceu com Francisco em relação a Bento XVI. Tudo que o Leão XIV está fazendo, estão comparando com o Papa Francisco para criar esse é bom, esse é ruim, esse é bom, esse é ruim. Né? Isso passa também pela parte dos símbolos, da simbologia. E eu lembro quando eu cantei essa bola, quando eu vim aqui da outra vez com o Scorsin, contigo, com o Deltan, se o Papa, quem quer que seja eleito, se ele aparecer na sacada da Basílica com o traje pontifício completo, se ele voltar a morar no Palácio Apostólico, se ele deixar as pessoas beijarem o anel dele, e já tem vídeos do Papa Leão XIV, ele foi fazer uma visita a um santuário ali perto de Roma, né? E as pessoas estão lá beijando o anel dele e tal. Que absurdo. Francisco não gostava. Quer dizer que ele é menos humilde do que Francisco? Não. É outra coisa. Né? São maneiras diferentes de viver a mesma virtude. Né? Então, Leão XIV acha que aqueles símbolos são importantes. Né? Porque a Igreja Católica funciona muito na base da simbologia. Né? As vestes, os rituais, todos eles têm um significado. O incenso tem um significado, o número de velas tem um significado. Tudo remete a alguma coisa, a alguma realidade espiritual, e as roupas que o Papa usa também. Então não quer dizer que ele se acha melhor do que Francisco, enfim. A gente já viu o Papa Leão XIV é um Papa sem frescura. Tem fotos dele lá com o pé na enchente, lá com bota, comendo arroz frango com frango com quiabo ali, aqui pois é. em Minas Gerais. Agora, só retomando a pergunta que o Marcília fez, e essa coisa aí de opor fé e amor? Pois é, não, isso é a tentativa de jogar contra, já criar uma imagem do Leão XIV que já tentar diminuir. Talvez esse não é tão bom quanto era o outro. Márcio, permita-me colocar aí uma questão aí, já que foi feita essa suposta oposição entre fé e amor, né? Se a gente for olhar lá nos frutos do Espírito lá do apóstolo Paulo, se você escolher assim, vamos lá, domínio próprio, fidelidade e paciência, são características de direita. Domínio próprio, disciplina, né? Putz, eu sou de esquerda. Agora, amor, paz, amabilidade, bondade, aí é de esquerda. Será que até os frutos do Espírito vão entrar nessas caixinhas daqui a pouco? Pois é. Por que nós amamos os outros? Porque nós acreditamos, né? Nós temos fé que todo mundo é criado igual, todo mundo tem a mesma dignidade. O fundamento da caridade cristã, que chamou tanto atenção no começo do cristianismo, a ponto de ter imperador romano pagão escrevendo para sacerdote pagão, dizendo: meu Deus, esses cristãos, eles fazem... eles ajudam todo mundo. Mas calma aí, quer dizer que os ministros do Supremo e nós somos iguais?
Por incrível que pareça. Não acredito nisso. Toma cuidado, hein? Ó, só uma coisinha, Marcília, já passo a palavra para só uma coisinha. Só queria mandar um abraço aí para Daniele Siqueira, que fez um comentário aí, me falaram aqui nos bastidores. Não, você pode mandar um beijo para Daniele. Pô, posso mandar um beijo, então, um beijo para Daniele. Coisa entre casal aqui, vamos, né, valorizar. Agora eu quero saber. Coisa pior do mundo é a gente ficar por fora de fofoca. É minha mulher, é minha mulher. Mas não vai contar qual foi o recado? Eu tô curioso. Eu não sei qual É só olhar no chat tudo ali. bem. Tem que olhar no chat ali que a gente vai descobrir. Eu fico pensando aqui, será que é porque amor vem do coração, o coração é vermelho, então é coisa de comunista? É coisa de comunista ou coisa daquele boi garantido, é isso? Que do meu coração. Eu não sei qual que é o vermelho e qual que é o azul. Você lembra disso, né? Você tá rindo porque você lembra. Cantou muito, Marcília. E deve Olha, ser por falando- isso que o Moraes escolheu aquela foto na revista New York, aquele fundo vermelho, né? Certamente porque tem amor por todos nós. Exatamente. Olha, falando sobre potenciais conflitos internos na Igreja Católica e como que eles são geridos, né? Eu pergunto, hoje a Igreja estaria mais perto ou mais longe do que já esteve um dia, nas últimas décadas, em relação ao eventual cisma, assim, porque fala-se de um embate entre conservadores e progressistas. Eu acho difícil que a gente tenha um cisma formal, assim, uma separação formal num futuro próximo. Porque aqueles que discordavam do Papa Francisco, por causa de algumas atitudes dele, esses são alguns que jamais sairiam da igreja, porque eles acreditam que a igreja, eles sabem que a igreja é maior que o Papa. Os papas passam e a igreja permanece. Eles não iam se separar da igreja por discordar de uma política ou qualquer atitude daquele Papa em específico, né? Então, um cisma pelo lado, eu vou botar tudo entre aspas, tá? Pelo lado conservador, eu sempre achei muito improvável. Agora, poderia ter um cisma do lado progressista, tudo entre aspas, né? Tem um caso alemão, né? Na Alemanha, está tendo uma coisa, até um comentarista lá da minha coluna perguntou, eu vou aproveitar a chance para explicar. O tal do caminho sinodal alemão é diferente do que está acontecendo no nível da igreja como um todo, que teve 2 sínodos sobre sinodalidade e tal. O caminho sinodal alemão é uma experiência mais radical. É juntar representantes dos bispos, do clero, dos religiosos, dos leigos, para se criar uma espécie de instância decisória ali para a igreja alemã, e essa instância poderia aprovar coisas em termos de liturgia, definir que certas doutrinas valem, outras não, enfim, seria um negócio... Ei, Alemanha! E o Papa Francisco brigou contra isso, tal, só que eles não deram ouvidos e seguiram em frente. Mas a minha avaliação é eles também não vão criar um cisma formal, não vão se separar da igreja, porque eles precisam... o Papa Francisco, ele conversando com o presidente da Conferência Episcopal Alemã, ele fez uma ironia bem, bem forte. Ele falou, a Alemanha já tem uma boa igreja evangélica, não precisa de outra. Que no sentido... Então, por que eu acho que não vai ter cisma? Porque esse pessoal do caminho sinodal alemão, eles precisam estar institucionalmente dentro da Igreja Católica para poder levar mais fiéis católicos junto na loucuragem deles. Se eles se separam, aí acabou, né? Bom, então eles não são católicos, eles estão fora, então tranquilo, eu vou seguir o que a Igreja Católica diz. Márcio, e a teologia da libertação? Aliás, é algo que também é ausente, né, nesse debate sobre e pelo menos eu não vi nada do Papa Leão XIV, falou disso, daquilo, mas nos falou muito da teologia da libertação. Ela ainda tem força? Esse Papa tende a tratar a teologia da libertação de alguma forma específica, você acha? Pois o interessante é que ele tem todo um histórico de missionário e de bispo no Peru e não emergiu em nenhum momento qualquer questão dele a respeito de teologia da libertação, seja a favor, seja contra, mas com certeza ele sabe,
Aham. Ele tem a vivência daquilo por ter passado tanto tempo na América Latina, e a teologia da libertação, a América Latina é o berço, digamos assim, é onde ela Aham. mais se projetou. Eu acho que não vai ter um debate tão intenso sobre ela como teve na época do João Paulo II, que aí o Ratzinger, quando era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, fez 2 documentos. Eu acho que o Leão XIV, até pela escolha do nome, eu tenho a impressão de que ele vai tentar girar esse debate mais sobre temas sociais para embasar mais solidamente na doutrina social da igreja mesmo. Então, acho que nada de marxismo misturado com religião aí no meio. Eu quero convidar agora quem está acompanhando a gente, você espectador, para considerar ser assinante da Gazeta do Povo. É a sua assinatura que mantém iniciativas como o programa Última Análise, também o Café com a Gazeta pela manhã, o Sem Rodeios e o Entre Linhas. Mais do que isso, é a sua assinatura que mantém vivo um jornalismo baseado em convicções, em princípios e que conta com o melhor time de colunistas do país. E ainda oferece cursos e e-books que ajudam na sua formação. E quanto que custa para assinar tudo isso? R$1 por mês nos 3 primeiros meses. A nova promoção da Gazeta não é pegadinha, é isso mesmo, é R$1 por mês nos 3 primeiros meses. Um valor promocional para você conhecer a Gazeta do Povo e depois não vai querer largar com certeza. Portanto, assine agora, clique no link que você encontra na descrição no chat ou ainda usando o QR Code que está na tela. Venha para a nossa comunidade e participe da Gazeta do Povo mais ativamente. Olha, o novo Papa tomou algumas decisões emblemáticas que sinalizam, por onde ele pretende conduzir o seu pontificado. Primeiro, o próprio nome, que faz referência a 13 papas leões antes dele. Mas qual que é o significado da adoção deste nome para você? Quando ele foi eleito, surgiram várias hipóteses. A mais óbvia era a referência ao Leão XIII, que foi o antecessor imediato com esse mesmo nome. E o Leão XIII é um papa fundamental para a igreja porque foi ele que deu o pontapé inicial no que hoje a gente chama de doutrina social da igreja com a encíclica Rerum Novarum. Surgiram outras possibilidades, até uma ligada ao Papa Francisco, porque o São Francisco de Assis tinha um grande amigo chamado Frei Leão. Então, se a escolha tivesse ligada ao Frei Leão, indicaria uma afinidade com o Papa Francisco. Lembraram também do Papa Leão I, que é o São Leão Magno. Foi o Papa que salvou Roma de ser saqueada pelos hunos, comandados por Átila. Até tem na Basílica de São Pedro, que eu pude visitar com calma na sexta-feira, depois que já estava tudo resolvido, existe um altar ali com um alto-relevo dessa cena do Papa Leão indo ao encontro de Átila, porque o que diz a história é que Átila foi dissuadido de saquear Roma porque ele viu atrás do Papa Leão São Pedro e São Paulo, cada um com uma espada, prontos para enfrentar os hunos se o Átila quisesse fazer alguma coisa ali com Roma. Mas agora o próprio Papa já confirmou, época de Leão XIII, o mundo do trabalho estava sendo sacudido por questões da Revolução Industrial, todo o debate sobre condições de trabalho. Agora, no século XXI, nós estamos tendo uma outra revolução no mundo do trabalho, trazida por inteligência artificial, por outros elementos aí, e ele acha que a igreja tem a obrigação de dar uma contribuição também nesse campo. E até a jornada 6x1, que causa tanto alvoroço aí, né? Foi tema do Última Análise de ontem e causa muito alvoroço aí, até entre a direita, tem o pessoal. Agora, Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer fazer alguma pergunta, Marcília, por favor? Eu quero. Um pouco nessa linha de o que... eu acho que vai ser uma escada aqui para a sua pergunta, Pozunov. Por isso me permita a indelicadeza de fazer a minha antes da sua. Mas é o seguinte, eu estava conversando sobre o perfil do Papa, né? Todo mundo querendo saber o que vai ser, o que não vai ser do Papa, e a minha mulher deu uma definição que
que eu achei interessante. Ela falou assim, talvez esse Papa ele pense como Francisco, mas haja de forma mais protocolar, né? Então, quer dizer, ele respeita os protocolos da Igreja ou da tradição católica, apostólica romana, embora pense como Francisco, do ponto de vista social, do ponto de vista da necessidade de apoio a pobres e etc. Tanto que ele fez toda essa via crucis, vamos dizer assim, até pela América Latina, estando no Peru e tal. Não é um Papa enclausurado dentro do seu país, né? O Papa, como eu disse, eu vi outro dia o pessoal falando, um Papa imigrante, de alguma forma, se ele saiu dos Estados Unidos e foi para o Peru. Então, é possível a gente ir por aí? Quer dizer, um Papa que pense como Francisco, mas que se comporte de forma protocolar em acolhimento à tradição? Eu sei que... Então, muita gente reparou o fato de que o discurso inaugural dele, quando ele apareceu para os fiéis na Basílica de São Pedro, ele escreveu antes. Ele leu um discurso escrito mais longo do que o habitual, enquanto os papas anteriores, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, apareceram e falaram meio de improviso, falavam um pouquinho e davam a bênção. Até tem uma certa obsessão com esse negócio de protocolo, né? Fala, quebrou o protocolo. Tá? Papa Leão XIV chegou na Basílica, puxou uma Ave Maria, né? Que é um negócio que os outros não fizeram, concedeu uma indulgência ali em latim na hora e só depois deu a bênção. Depois que ele deu a bênção, ele ainda ficou acho que uns 10 minutos ali na sacada só sorrindo e acenando, né? Tudo isso, quebra de protocolo. E o pessoal fica louco. Quebrou o protocolo. Mas, gente, não tem nada de extraordinário. Porque ele falou em espanhol, ele falou em italiano e pegou uma partezinha, falou em espanhol ali, em homenagem ao pessoal a diocese que ele viveu no Peru. Depois, em uma outra ocasião, ele começou falando em inglês, antes de falar em italiano. Então, o pessoal exagera também, acha que quebra de protocolo, porque o Papa isso, o Papa aquilo. Marcílio e Márcio, sabe, ouvindo vocês falarem, tanto a tua pergunta quanto a tua resposta, eu fiquei aqui lembrando do filme Conclave, que você assistiu. Não sei se você assistiu, Marcília. Lamentavelmente assisti. Eu acho que é incrível esse filme pegou no imaginário das pessoas. Então, talvez as pessoas queiram ver ali na própria escolha do Leão XIV a influência, né, do Papa Francisco, como o filme retrata de um jeito caricatural. Gostei muito que o Márcio, na Gazeta do Povo, assim, na Gazeta do Povo, chamou de House of Cards, né? Era um House of Cards pontifício. Isso, assim, exatamente. Mas isso parece que pegou. As pessoas têm dificuldade de entender que aquilo ali não é uma luta pelo poder secular, como a gente vê em House of Cards, ou como a gente vê aqui no Brasil. As pessoas não têm, elas não conseguem compreender que aquelas pessoas ali não ambicionem o poder. Eu não sei se a gente ainda vai falar isso em seguida, Tosi, mas dava para ver, né, nos olhos ali do Papa que é um peso, né? É um peso. Está visivelmente um nó na garganta. Assim. Exatamente. E as pessoas não conseguem, elas acham, porque elas associam, né, por essa visão ideológica, política rasteira, elas associam a escolha do Papa a uma ideia de poder, né? É um privilégio. Todo mundo quisesse. E privilégio. É um privilégio ser Papa. Não é exatamente um privilégio, né? É um privilégio, sim, mas você entendeu, né? Sim. É um peso, é uma responsabilidade gigantesca. Não é como ser ministro do Supremo, que você vai lá, decide o que você quer. Né? É um cargo, ele tem que ser pastor, ele tem que ser santo, ele tem que rezar muito, ele tem que ser um ótimo administrador, ele tem que escolher as pessoas certas para colocar nos lugares certos, ele tem que ter carisma. Ele tem influência geopolítica, de alguma forma. Ele tem que ser um diplomata. Diplomata, isso. Enfim, é uma soma, não tem presidente dos Estados Unidos, não tem CEO da maior empresa do mundo que tenha tanta exigência quanto um Papa. Assim. Mas agora, esse Papa começa com um abacaxi grande, que é o fato dele postular, aí, ou se apresentar ao mundo, não por vontade própria, mas pelo cargo, como o americano mais importante.
ou seria o segundo mais importante do mundo, né? Há uma controvérsia agora, né? Porque em termos de liderança, né? A liderança que está nas mãos do Papa rivaliza com a liderança de Donald Trump. E aí, como que vão se dar esses dois? Então, ele é mais, os cardeais brasileiros deram uma coletiva depois do conclave, esse Papa é mais latino-americano do que norte-americano. E aí, para retomar a parte da pergunta do Marcília que eu não respondi, o Papa Leão XIV ele tem a experiência em primeira mão do que é viver num país de terceiro mundo. Né? Então, ele é um imigrante, mas ele também vem de uma família de imigrantes. Né? As origens, tanto o pai quanto a mãe, tem origem francesa, espanhola, acho que eu não me lembro agora exatamente, mas eram cidadãos americanos, mas os antepassados tinham vindo da Europa também. Então ele já tem toda essa carga que dá para ele e a escolha do nome também. Então a gente pode imaginar que ele vai ter uma preocupação social mais parecida com a de Francisco, mas em outros aspectos, e a gente já viu, por exemplo, na questão dos símbolos, na questão... É um Papa que ele, no domingo, na sacada da Basílica de São Pedro, ele foi fazer a primeira oração do domingo, porque o Papa sempre reza o Ângelus ou o Regina Coeli, que a gente está no tempo pascal, né? Então é o Regina Coeli, ele reza com o povo que está lá na praça. Ele puxou o Regina Coeli cantado, que é um negócio que normalmente o Papa não faz, né? Em latim. Então a gente pode imaginar que talvez ele tenha uma postura mais tradicional nessa parte de liturgia, na parte da doutrina, ele talvez seja um pouco mais claro. Ele falou da igreja, naquela primeira homilia, como a cidade no alto do monte, que ilumina a noite. As metáforas que ele usa, que são diferentes daquelas que Francisco usava, mas que são complementares. Né? Francisco era o hospital de campanha, a igreja em saída, e agora o Papa Leão, a igreja também como uma espécie de guia moral também, e moral tanto no sentido de comportamento individual, como nosso comportamento como sociedade. Como a gente vai tratar os migrantes, como a gente vai tratar os pobres. Ele vê a igreja como um farol para iluminar o mundo nesse sentido. Márcio e Marcília, né? Eu estava ouvindo aqui o Márcio falar e estava pensando outra coisa que eu acho que é muito sintomática do nosso tempo, além dessa coisa de as pessoas precisarem estar em caixinhas, que é muito mais fácil, e daí também o conclave, essa realidade da igreja. Então, isso que acho que muita gente também está de olho no Papa Leão XIV, na esperança de que ele faça a revolução dentro da igreja e acabe com tudo que eles consideram de errado que o Papa Francisco fez. É porque a gente enxerga a religião como a política. Tal político do partido X, aí ganhou o outro do partido Y, ele vai entrar lá e vai desfazer tudo que o antecessor fez. Falando em partido X, partido Y, qual que é a sinalização que o Papa Leão XIV deu em relação à missa tridentina? Explica pra gente qual que é a polêmica em torno disso e como que o Papa lida com esse conceito, com essa missa. Então, primeiro, para quem não sabe, né, a missa tridentina é a missa que era celebrada até a reforma litúrgica de 1969. Em 1969, foi promulgada a missa como nós conhecemos hoje. A missa que a maioria das pessoas vai nas suas paróquias, a missa na língua de cada país. É um missal de 69 que foi a última edição dele, aí eles vão fazendo mudanças pequenininhas, tal, a mais recente é de 2002. Antes disso, a missa tridentina, então, é a missa que era celebrada antes, era apenas em latim, né, com o padre voltado pro sacrário, né, pro altar. Eu não gosto de falar que o padre está de costas pro povo, porque o povo não é a referência, né, a referência é Jesus ali no sacrário, com a comunhão sempre de joelhos e na boca. Essa missa, em 1969, ela foi substituída, digamos assim, pela missa nova, que é a missa que a gente conhece, mas ela nunca foi totalmente abolida.
ela pôde continuar a ser celebrada em circunstâncias bastante específicas, com autorização do Papa ou do bispo local. Os papas que foram vindo, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, foram mudando essas regras, né? A regra que vale hoje é uma regra de Francisco, que é bastante restritiva, né, sobre a celebração da missa tridentina. Então, são em circunstâncias muito especiais, que às vezes nem mesmo o bispo local tem poder para autorizar, né, tem que passar pelo Vaticano. É o contrário, Bento XVI, em 2007, ele tinha liberado, qualquer padre pode celebrar, não precisa nem pedir para o bispo. E isso, de certa forma, acabou causando um certo mal-estar entre os bispos, porque o Papa acabou tornando os bispos irrelevantes nessa questão, né? A regra anterior, que era do João Paulo II, que era uma regra de 1988, dizia: o bispo pode autorizar, é o bispo que decide. Aí, claro, tem bispos que têm mais uma hostilidade à missa tridentina e que aí proibiam sem um motivo razoável, outros bispos deixavam acontecer e tal, mas a situação atual ela é bem restritiva. O cardeal Robert Prevost não tem registro de declaração dele sobre isso. Então, quando o Papa Francisco mudou a regra, por exemplo, em 2021, não tem informação dele dizendo: eu apoio o Papa Francisco, acho que ele fez certo. Ou então, não, eu acho que ele devia ter deixado. O pessoal mais ligado à missa tridentina, que a gente chama de tradicionalistas, eles procuraram informações, até agora não encontraram nada. Tem uma informação não confirmada de que o cardeal Prevost celebrava a missa tridentina privadamente, né? Então só ele e no altar ali, com permissão do Papa Francisco. E aí o pessoal vibra. Aí o pessoal vibra, mas não tem confirmação. Uhum. Mas uma coisa interessante de ver é que, apesar de não ter nenhuma informação sobre isso, muitos tradicionalistas estão dando um voto, estão felizes com o Papa Leão XIV, por causa dessas outras situações. Então, a questão da vestimenta que ele usou quando apareceu na sacada da Basílica, as primeiras homilias que ele fez, que são realmente muito boas. Então, os tradicionalistas estão animados com esse comecinho. Alimenta a esperança de que talvez um dia o Papa Leão XIV anule pelo menos algumas das restrições que o Papa Francisco tinha imposto. Eu não sei como é que vai ser no futuro. Vão passando os anos e o Papa Leão XIV deixa tudo como está. Ele pode continuar fazendo homilias belíssimas, na missa nova, com os paramentos sensacionais, mas ele não liberou ainda, não revogou aquelas proibições do Papa Francisco. Se o pessoal mais tradicionalista vai continuar com a boa vontade que está demonstrando hoje, ou se vai começar... mas é tudo incógnita. Por enquanto, assim, eu fico muito feliz de ver essa boa vontade dos tradicionalistas em relação ao novo Papa, mas eu espero para ver, tanto o que o próprio Papa vai fazer, quanto a reação dessas pessoas depois. Mas não é estranho isso? Assim, eu estou escutando você dizer, as pessoas deram um voto de confiança para o Papa, isso parece tão orgulhoso, né? Quem sou eu para dar um voto de confiança assim, para o Papa? Mas enfim. Olha, tem uma imagem. Vai lá, Marcília. Não, só um comentário, que eu acho que é o seguinte: você falou de tempos revolucionários, que eu acho que de alguma forma as pessoas têm a expectativa, né, de que as tradições caiam, ou que as tradições sejam mantidas, ou porque elas caem, tem a expectativa de que elas sejam mantidas, ou porque são revolucionários, tem a expectativa de que elas caiam. Isso tudo é totalmente misturado, né? A gente aqui não quer entrar num ambiente político de debate, mas eu sempre digo, é curioso, você pega no Brasil, por exemplo, hoje em dia, a nossa Constituição, que é uma Constituição de esquerda, né, feita por esquerdistas em 88, né, parlamentares majoritariamente de esquerda. Hoje a direita é aquela que luta para a Constituição ser mantida. Então a Constituição de esquerda quer ser mantida pela direita, e a esquerda quer revolucionar a Constituição que ela própria fez. Então a gente está num ambiente muito esquisito, né? Os reformistas do Estado são mais de direita, e os de esquerda são aqueles que querem preservar o Estado tal como ele está.
e assim por diante. É difícil a igreja se posicionar diante disso. Esse filme mesmo, esse conclave, não apenas esse tom revolucionário, mas ele tem o tom da lacração, né? No final, que a questão do Papa ser, sei lá o que ele era, mas enfim, isso tudo também nos coloca nesse lugar. Eu me recordo que eu vi, assim que houve o início do conclave, saiu um meme que foi tido como uma notícia verdadeira, e eu espero que realmente não tenha sido uma notícia verdadeira, mas que dizia, era uma coisa mais ou menos assim, pô, no conclave não tem nenhum LGBTQIA+, lá no conclave. Então tinha um e aí muita gente revoltada, como, nossa senhora, incrível que saia, puseram como se fosse um desses grandes jornais, esses jornalões, que absurdo isso sair num jornal desse. Mas a gente deve lembrar que na Páscoa saiu na Folha um artigo dizendo, questionando se na verdade não seria Jesus que traiu Judas, ao invés de Judas que traiu Jesus. Então, essa época de querer revolucionar e querer manter as tradições, eu acho que coloca muito a igreja em xeque, né? Um papa, ele não consegue driblar essas questões simplesmente. De alguma forma, ele precisa enfrentá-las, porque vão esperar que ele o faça, ou vão colocar ele em situações que ele faça. Talvez ele ainda não tenha se encontrado nessa situação, mas em que ele vai ter de se expor um pouco, e com isso ganhar aí um perfil talvez um pouco mais claro a respeito de se ele é um papa reformista ou se ele é um papa mais tradicional, ou se ele é um papa isentão, vamos dizer assim, em relação a isso, que tenta costurar as alianças, mas não tem jeito, né? É uma exigência da modernidade isso, né? Pois é, tem uma imagem, aproveitando o que o Marcelo disse, recente do novo Papa que está dando o que falar, gerando alguma discussão, e é essa daí que vemos no telão. Ele vai caminhando e aparece ali uma bandeira e ele está olhando para o outro lado, né? Uma bandeira colorida, e muita gente viu essas imagens e entenderam que ele teria se recusado a olhar para uma bandeira que seria do movimento LGBT, e mais as letrinhas que tem ali, que não me lembro todas. Parece que não é exatamente isso, nem a bandeira, nem o gesto do Papa, né, Márcio? Não é. Eu recebi várias vezes esse vídeo. Eu mandei. E aí o que eu mandei falava em drible, né? O pessoal vibrando, olha só o que o Papa fez, esse aí e tal, esse é dos meus mesmo. Acontece que essa bandeira, ela não é a bandeira do orgulho gay. Se a gente... quem recebeu o vídeo no WhatsApp, volta e dá uma olhadinha e vê que tem umas letras nela ali, elas formam a palavra pace, que é paz em italiano. As letras brancas, grandes assim no meio da bandeira. Então é o arco-íris com as 7 cores e o pace escrito ali. Essa bandeira, ela é dos anos 60 do século passado. É uma bandeira pacifista. Era a época que estavam começando a ter testes nucleares mais frequentes, e aí surgiu esse movimento contra a proliferação das armas atômicas, e o símbolo era essa bandeira. É uma bandeira muito comum na Itália, já foi mais comum, mas continua, aparece em várias ocasiões, em vários eventos com o Papa, desde João Paulo II, você sempre vê essa bandeira lá. Ela não tem nada a ver com LGBT, com orgulho gay. Mas você acha que o Papa ali, não dá pra, a gente vai só especular, ele olhou ali de rabo de olho e falou assim, isso aí vai dar uma confusão danada, é melhor passar reto, ou você acha que foi por acaso? Eu acho que foi pura coincidência, ele vira razoavelmente antes, porque essa imagem da audiência, é da audiência, é a audiência que o Papa deu à imprensa, aos jornalistas que cobriram o conclave na segunda-feira de manhã. E aí ele passa ali pelo meio, na sala de audiências ali do Vaticano, cumprimentando os jornalistas. Ele está cumprimentando todo mundo de um lado e de repente ele vai lá e passa a cumprimentar do outro lado para ter um equilíbrio, né? E ele vira um pouquinho antes. Se ele já morava, já estava há 2 anos na Itália, né? Quando ele assumiu o cargo no Vaticano,
É tempo suficiente para ele ter se familiarizado com essa bandeira, sabendo do que se tratava. Não, as letras ali do pátio não são letras miudinhas, são letras gigantes. Eu bati o olho e já vi que era a bandeira Mas pacifista. isso remete a uma discussão, né, que é a apropriação dos símbolos, né? Isso. Porque a gente tem a bandeira do Brasil, por exemplo. Tem um setor da sociedade mais à esquerda que fala assim, esse pessoal conservador, de direita, se apropriou da bandeira do Brasil e agora a gente enxerga uma bandeira do Brasil e vê esse cidadão, né, reacionário, como eles querem classificar Fascista. a pessoa, fascista. Ou então vem o arco-íris e fala assim, não, o arco-íris é símbolo da causa gay, mas o arco-íris originalmente é símbolo de um concerto de Deus, né, com os homens e de outras coisas também, além do que agora está muito relacionado à causa gay. Aí entra um pouco, né, no campo do Marcília, aí, que na área de letras, de línguas, de como que era causa o gay. mesmo símbolo, né? O mesmo símbolo, Marcília, pode ter. Marcília, tá falando de causa gay, pô. Não, o mesmo símbolo, né? Ele pode ter vários significados dependendo de quem olha e através dos tempos também. Mas o fato é que às vezes é preciso voltar na origem, na raiz etimológica da palavra, né, Marcília? Não, com certeza. Os símbolos são muito importantes. Você sabe que tem até dicionários de símbolos. Eu tenho até um dicionário, adoro dicionário. Eu tenho dicionário de tudo quanto é coisa, até de rima eu tenho dicionário. Aqui, dicionários etimológicos. Eu sou um colecionador de dicionários. Tenho dicionário de tudo que você pode imaginar. E um deles é um ótimo dicionário de símbolos, que é um pouco isso, as possíveis interpretações dos símbolos e também, mas sobretudo as interpretações históricas que os símbolos possuíram, né? Porque isso também é muito variável. Então as pessoas se apossam de certos símbolos e passam a utilizá-los de acordo com o seu momento histórico ou a sua predileção, enfim. E depois aqueles símbolos às vezes vão funcionar para algo totalmente diferente. Tem diversos aí, né, na história que mostram isso. E esses símbolos muitas vezes são até expressões, são palavras, são gestos, né? Tudo isso pode ser simbolizado. E tem muita relevância, porque o símbolo ele tem a bandeira, né? A bandeira é um símbolo. E diferente da palavra, o símbolo ele não precisa se explicar, né? E ele não precisa se traduzir. Ele é entendido automaticamente. Por isso é muito importante. As famílias, né, antigamente tinham os seus brasões, os brasões das famílias, né, simbolizavam tudo isso, simbolizavam até mesmo as bandeiras têm esses símbolos. Às vezes a bandeira brasileira, né, antigamente tinha o símbolo da família real, que era, enfim, também tinha a sua simbologia retratada por aí. Depois a gente foi perdendo tudo e aí, enfim, agora até a camisa do Brasil ficou vermelha, mas a bandeira então está manchada de tudo quanto é jeito e lado. Mas enfim, são importantes os símbolos, sem dúvida. Uma digressão aqui. E são importantes os dicionários. Eu queria saber se você tem um dicionário de palavrões. Eu tenho um dicionário de palavrões. Não tenho um dicionário de palavrões. Nem sei se existe. Existe? Existe. Eu tenho. É interessante. Tem dicionário de palavrões. Olha aí. Mas esse dicionário, algum termo pode ser compartilhado publicamente aqui, Paulo? Não. Porque, veja, palavrão existe categorias também, né? A gente pode até um dia fazer um programa até sobre isso, porque tem muitas palavras que já foram palavrão e hoje em dia não são, né? Tipo, chato. Chato já foi um palavrão, hoje em dia não. Mas seria um problema num programa sobre o Papa a gente começar a discutir palavrões aqui, né? Com certeza, então, com certeza. Você não se aventurou, é melhor não. Né? É melhor não, melhor deixa. Mas, Márcio, sobre as finanças do Vaticano, parece que aí tem um desafio grande que estariam no vermelho as contas do papado. Do papado não, da igreja, do Vaticano, né? As contas do Vaticano. Tá uma situação complicada, assim. Tem rombo na Previdência lá, como tem aqui. O Papa Francisco, uma das últimas coisas que ele fez, antes de ser hospitalizado, foi criar uma comissão para incentivar as pessoas a doar mais dinheiro para o Vaticano. Porque o pessoal pensa, o que o Vaticano faz com dinheiro? É só para
para deixar o ouro lá da Basílica polido, tem esse bonitinho, tal, argumento limpar os mosaicos, de que tal. o Vaticano é super rico e poderia acabar com a pobreza no mundo se distribuísse a sua Suas fortuna. obras de Né? arte. Isso é mentira. Mas a outra mentira é que o Vaticano só usa dinheiro para isso. O dinheiro do Vaticano é usado para obras de caridade Sim. no mundo todo, né? Tem instituições responsáveis por gerenciar Atendimento uso médico desse na dinheiro. África, Então, né? tudo que você possa imaginar em termos de caridade, o Vaticano tem dinheiro do Vaticano ali no meio, sabe? Então, Mas não tem aquela USAID do Vaticano, né? não chega, não tem uma USAID do Vaticano. Tem a Caritas. A Caritas talvez seja o mais parecido que tenha com a Mas USAID. é que a USAID tinha parceria, né, com muitas instituições de assistência, só que naquele balaio de abuso que se cometiam, né, com interferências do governo em ONGs, em outras causas, causas ligadas aí ao wokeismo, como se fala, aí o Trump sustou tudo. Mas, na verdade, também sabe-se que, ao jogar fora a bacia, ele foi o bebê junto, né? Porque muitas entidades assistenciais ficaram sem aquele apoio que já era tradicional do governo americano, né? Tinha muita coisa que o governo americano financiava que de fato era atividade caritativa. E como a igreja faz hoje. Acho que a Igreja Católica é, hoje, a maior entidade, se for considerar num conjunto tudo o que a igreja faz, e aí não só com o dinheiro do Vaticano, mas das ordens religiosas, das instituições locais, das dioceses, a maior entidade caritativa do mundo, disparada, é a Igreja Católica. Mas tem aí um déficit. E Tem questão déficit. de gestão, E olha, não descarto que a escolha de um americano, apesar de ser um americano com mais experiência na América Latina do que nos Estados Unidos, tenha pesado um pouquinho nisso, que está trazendo uma mentalidade um pouco mais pragmática nesse aspecto. E para fugir das tarifas. Mas até teve uma revista, acho que Forbes, né, que disse que o Vaticano precisava do CEO. Né? É por isso? Então é por conta da... Isso foi bastante discutido nas reuniões dos cardeais antes do conclave, né? Foram realizadas 12 reuniões dessas, que todos os cardeais podiam participar, votando, não votando. Era microfone aberto, assim, se inscrevia lá, podia falar 5, 10 minutos sobre qualquer assunto. E a história das finanças do Vaticano foi bastante debatida, assim. Não é o principal, você não está elegendo um papa para... Claro. Não, é bom deixar claro. E é bom deixar claro isso, senão daqui a pouco o pessoal vai achar que vai ter IPO da igreja, essa coisa toda, e que a função da igreja é dar lucro. Obviamente. Mas claro, precisa fechar no azul. Por quê? Porque tem funcionários. O Vaticano tem funcionários que sustentam a família, dependem daquele dinheiro, né? Sim. Então tem esse aspecto mais pé no chão também. Assim. Sobre o papel do Papa, do líder da Igreja Católica na geopolítica mundial, né? No momento de caos que a gente encontra na geopolítica, seja tanto em relação às guerras que são travadas aí, ele já falou sobre isso, e como também as disputas comerciais e disputa por supremacia entre Rússia, China e Estados Unidos, a Rússia mais como poder bélico aí, bastante militante. Como que você vê a interface desse Papa aí e o desafio dele em relação, por exemplo, à igreja na China ou à liderança do Trump? Ele vai ter aí alguns encontros, ou pelo menos algumas conversas importantes nessa geopolítica. Uma das primeiras conversas telefônicas que ele teve foi com o Zelensky. Então, uma coisa que já se está imaginando é que ele vai ter uma posição mais proativa em defesa da Ucrânia do que Francisco teve. A Ucrânia acho que é muito católica, né? O percentual da população, né? Bem elevado. Bastante. Tem a igreja ortodoxa ucraniana, que também é forte. Tem um cardeal, um dos cardeais mais novos de rito ucraniano, né, que participou do conclave. É um cardeal que mora na Austrália. Enfim, eu imagino que Leão XIV, o Papa Francisco, infelizmente, ele herdou dessa criação latino-americana que ele teve, e de certo modo populista, né, um certo ranço anti-americano.
anti-Estados Unidos. E ele deixava isso transparecer com uma certa frequência e isso acabou contaminando o discurso dele, pelo menos o discurso inicial dele a respeito da guerra na Ucrânia. Então ele repetia, por exemplo, o argumento russo de que a Ucrânia de certa maneira provocou a invasão. Depois ele foi atenuando esse tipo de discurso, à medida até que os próprios bispos ucranianos foram mostrando para ele que não era bem assim. Eu acho que o Papa Leão XIV ele já assume sem esse peso. Né? A guerra já está rolando aí há anos, o suficiente para a gente saber o que está acontecendo lá. E então o Papa Leão XIV, a primeira menção dele foi sobre paz. Né? Então ele já falou de Gaza, já falou da Ucrânia. A gente imagina que ele possa... As pessoas devem estar na expectativa também, até por ele ter uma relação com a América do Sul, a América Latina, falar da Nicarágua e da questão da Venezuela, né? Também que existe perseguição religiosa nesses países, né? Também, até agora ele não falou nada especificamente. Tem um cardeal nicaragüense, tinha um cardeal venezuelano no conclave. Ainda está cedo, até porque nós não sabemos quem vai ser o secretário de Estado do Leão XIV, que é a figura responsável pela diplomacia do Vaticano. Né? O Pietro Parolin está mantido lá interinamente. Todos os chefes dos dicastérios romanos estão mantidos interinamente. Então o Papa ainda vai pensar nos melhores nomes, tal, para se ele vai substituir, para formar o gabinete dele, digamos assim. Entendi. O Parolin, por exemplo, ele foi o responsável pelo acordo do Vaticano com a China, que eu particularmente acho um acordo muito ruim. É um acordo que foi muito criticado pelos bispos chineses, os bispos leais à Igreja Católica, porque na visão deles o Vaticano meio que entregou os católicos chineses na mão do Partido Comunista. Existe uma associação ligada ao governo da China que meio que tenta coordenar o catolicismo no país lá, é isso? Praticamente uma igreja pirata. A Igreja Católica pirata, comandada pelo Partido Comunista Chinês. Caramba. E isso já vem de décadas, né? Porque a política chinesa era isso, de submeter inclusive as religiões ao controle do Estado. E a Igreja Católica resistiu a isso, então ela foi para a clandestinidade. Aí tem lá o Evangelho segundo Xi Jinping, então? É o catolicismo da Shopee. Mas tem cardeal chinês? Da China continental, não. Tem um cardeal em Hong Kong que já estava com 93 anos, ele não votou, mas ele fez questão de ir a Roma, participar de todas as reuniões preparatórias, e nas reuniões, quando ele tinha oportunidade, ele tomava o microfone para pedir que o próximo Papa olhe com mais carinho para os católicos da China. Ou seja, é uma população que se identifica com o catolicismo, mas que na hora de ir a uma igreja, reunir-se, precisa estar sob esse guarda-chuva de uma associação local chinesa governamental. Não, o que aconteceu quando houve essa criação, chama Associação Patriótica Chinesa, um negócio assim. Então ela tem os seus próprios padres e bispos, e uma coisa interessante é que eles têm, os bispos dessa associação, eles têm o que a gente chama de sucessão apostólica, eles têm o poder espiritual, né? Eles não são bispos autoproclamados, eles foram ordenados por alguém, que foi ordenado por alguém, que foi ordenado por alguém, que de fato tinha a autoridade que a igreja confere ao bispo para fazer isso. Então, são sacramentos válidos. O sacramento da ordem que esses bispos e os padres dessa associação patriótica recebem, eles são realmente bispos, são realmente padres, mas estão submetidos ao governo chinês. O que aconteceu é que teve um grupo que não aceitou essa submissão e foi para a clandestinidade. Então precisava se reunir escondido, não podia ter um prédio, a igreja física, assim, era clandestino, a palavra é essa. E aí o que acontecia? As duas tinham seus bispos, então as dioceses
A diocese tinha o bispo leal ao Papa e o bispo leal ao Partido Comunista. Era tudo meio duplicado, Nossa. digamos assim. Só que um duplicado que podia fazer as coisas meio que à luz do dia, porque no fim das contas não estava obedecendo o Papa, estava obedecendo o Partido Comunista. E o outro, a outra parte que tinha que se esconder. Esse acordo de 2018 tentou meio que botar uma ordem nisso, porque o bispo ele só pode ser ordenado com autorização do Papa. Sem autorização do Papa, a ordenação ela é válida, quer dizer, digamos assim, o poder pega, né, de um bispo para o outro, passa, o bispo transmite o poder episcopal para quem está sendo ordenado, mas ela não é uma ordenação lícita, ela não é dentro da lei. A lei diz que precisa da autorização do Papa. Então, esse acordo que foi costurado em 2018 tentou meio que botar uma ordem nessa bagunça que tinha ficado de bispo, diocese com um bispo de cada lado e tal. Só que claramente é um acordo que não funcionou, porque o governo comunista continuou fazendo as coisas do jeito que ele quer, só que agora tinha uma espécie de selinho de aprovação Que do Papa. surpresa, comunistas Que traindo. surpresa, exatamente. É que nem advogar aqui no Brasil. Eu estou me identificando. A gente é ordenado pela OAB, mas quem manda na gente é o STF. Então, é mais ou menos assim, né? A gente sabe como é que é. A China exportando know-how, a gente sabe que tem uma parceria aí, né? Da China com A o gente está STF. fazendo uma parceria. O STF, inclusive, disse outro dia, um dos ministros falou que a legislação chinesa está evoluindo para se tornar muito humanitária. Ok, você tava. Puxa vida. Acho que você estava em Roma. Né, Eu nessa. perdi essa Bom, falando sobre a necessidade da igreja de manter os seus fiéis, né, e também de trazer novos conversos. Está um pouco estagnado, os números estão um pouco estagnados, cresce mais no continente africano, certo? E na Europa até um declínio no número de sacerdotes ordenados e, enfim, de pessoas que buscam essa vocação. Sempre quando troca um líder, né, espera-se sangue novo, né? Esse sangue novo, de certa forma, pode injetar algum ânimo também na disposição das vocações e até para o trabalho missionário da Igreja Católica? Então, o catolicismo ele está crescendo globalmente. Até acho que tem estatísticas do último ano aí que dão conta até de um aumento um pouco maior do que o dos últimos anos. Mas ele é super desigual. Então aumenta muito na África, na Ásia. Na América Latina aumenta mais que a média, mas não na mesma velocidade da África e da Ásia, porque é uma região que já recebeu a fé católica. Né? Os números do catolicismo pirata lá da China não contam? Não contam, ok. E aí, América do Norte e especialmente Europa, um declínio. Então, na Europa a gente vê a igreja virando restaurante de luxo, igreja virando balada. Mas, Márcio, o quanto isso é realmente importante? Porque, assim, obviamente, a gente tem que evangelizar, a gente tem que fazer apostolado, a gente tem que espalhar a palavra de Deus, mas muita gente acha que a igreja tem que se adaptar ao mundo, né, aos valores do nosso tempo para conquistar cada vez mais pessoas. Então, assim, quanto é importante realmente, quão importantes são esses números? A gente não pode ter essa flexibilização, né, tão grande assim, né? O número é importante porque Jesus mandou que os apóstolos convertessem todos os povos. Sim. Então, é importante. Mas como você vai fazer isso? Aí é que é o a pulo do custa gato. de quê, né? Exatamente. Então, o que a gente sabe? Como regra geral, tá? Normalmente, dioceses ou congregações, ou não sei o quê, que pregam a doutrina católica na sua integridade, com liturgia boa, e aí não é nem questão de missa tridentina, missa nova, mas liturgia boa, reverente, que não deixa a doutrina aguada, assim, né, para poder atrair as pessoas. Isso aqui você não precisa seguir e tal. As dioceses e as congregações que mantêm mais a fé íntegra, elas têm mais sucesso atraindo
vocações sacerdotais, ou então as ordens religiosas femininas chamando mais, atraindo mais vocações religiosas. Ou seja, não precisa fazer grandes concessões. Não. Isso é que é o mistério, porque durante o sínodo da sinodalidade, que teve 2 em 2023 e 2024, você falou muito da questão das vocações em declínio, mas ninguém foi perguntar, ninguém foi pesquisar, tá, onde é que tem mais vocação? Né? Quais são as dioceses mais bem-sucedidas? Porque, 2 dioceses que tenham, sei lá, 20 seminaristas. Mas uma diocese é uma diocese numa cidade que tem 100 mil católicos. A outra é uma metrópole que tem 1 milhão de católicos. Quem está sendo mais bem-sucedido? Claro que é a diocese menor. Foram lá perguntar para o bispo, e aí, qual é o segredo? O que você faz? Como é que é o negócio aqui? Né? Os tradicionalistas, eles têm muitas vocações. É um pessoal que não faz concessão na parte de doutrina, na parte de liturgia. Ninguém foi perguntar. Então está todo mundo batendo cabeça, nossa, o número de padres está estagnado, está diminuindo. Mas tentar pegar, para falar em linguagem empresarial, as experiências de sucesso, os cases, né, de sucesso, de diocese, de ordem religiosa, que está indo bem de vocação, parece que ninguém teve uma ideia simples, mas que ninguém teve até agora. A gente está conversando com o Márcio Antônio Campos, que é editorialista da Gazeta do Povo e também, dá para falar que é um vaticanista, né? Especialista em assuntos da Igreja Católica, em função da escolha do novo Papa e todos querendo entender quem é esse Papa, como ele deve se comportar. A gente já vai próximo para encerrar o programa. Antes da última pergunta, Marcília, se tem alguma consideração a fazer dentro do que a gente vinha falando aí? Desculpa, eu olhei de soslaio para você. Não, eu estou aqui querendo saber se vai ter uma indicação literária, alguma indicação de livro sobre Vaticano, etc., que eu adoro o assunto, então estou aqui para anotar. Hoje eu não tenho dica nenhuma, mas estou aqui para anotar. Vamos fazer assim. Vamos dar as dicas e daí eu faço a última pergunta para fechar para o Márcio, tá? O programa está um pouco diferente hoje porque temos um convidado aqui e nós praticamente entrevistamos o Márcio, agradecemos muito pela presença dele, trazendo esse relato de um correspondente. Mas diga lá, a dica então... Ele falou que ele não tem. Não, ele falou que tem sim. Tem? Tem, opa. Não, eu tô para anotar que é de vocês. Eu quero ouvir a dica aí do Márcio. Deixa eu falar a minha, que a minha, na verdade, é por tua causa. Eu acho que eu vou repetir a dica, eu acho que eu já falei daqui, mas é que eu ainda tô com isso na cabeça e toda essa coisa da morte do Papa Francisco, agora a escolha do Papa Leão XIV, ganhou assim força. Eu li o sermão da 60ª do padre Antônio Vieira e eu recomendo a todo mundo. Não é uma leitura fácil, mas é uma leitura absolutamente linda, assim, leia em voz alta se você puder, e é extremamente profundo e tem a ver com o tema de hoje, né? Porque o sermão da 60ª fala sobre pregação, fala sobre a parábola do semeador e assim tem muita relevância, aqui até para o nosso trabalho como jornalista, tem muita relevância. Eu recomendo a nossa audiência, sabe que é muito qualificada, eu recomendo aos ministros do STF que estão nos assistindo, que leiam o sermão da 60ª e reflitam sobre a responsabilidade de todo mundo aí que de alguma forma espalhe a palavra. Então eu vou aproveitar e indicar para quem gosta dos sermões do Vieira, do padre Antônio Vieira, tem a obra, não sei se é a obra completa, eu acho que sim, mas que chama Os Sermões, são 2 volumes e muito bons, comentados e tudo mais. Descascava o verbo, como a gente diz, né? O padre Vieira, ele é tipo Marcília, assim, né? Só... Vale lembrar que aqui no Brasil a imprensa era proibida, a gente vivia aqui num ambiente colonizado e você não tinha, você não tinha jornal circulando, nada. Então, o sermão do Vieira, que eram sermões longuíssimos, era uma forma ali de instrução até mesmo. Não era só religioso, era um intelectual mesmo falando em nome da sua vasta leitura. E também ele foi
foi perseguido pela Inquisição. Tem outro livro que é bom para quem é do direito e é maluco, Os Autos da Inquisição, o processo que sofreu o padre Antônio Vieira. Também tem um livro sobre isso, eu li, e eu recomendo só quem realmente tem problemas, porque não precisa, mas é muito interessante para até entender mesmo como funcionava ali o direito canônico à época. Mas a gente vivia tempos de censura, graças a Deus, hoje em dia a gente não vive mais. É para quem. Só uma referência histórica. Hoje a gente está numa democracia inabalada e pujante. A gente sempre pede uma dica para quem vem aqui, quem participa. Dica pode ser um filme, um seriado, um livro, um poema. Conclave não, né? Não, pode indicar, ué. Não, é contraindicação. Então tá bom. Mas um livro bom sobre que se passa em meio a uma sucessão papal é As Sandálias do Pescador, do Morris West, que virou um filme com o Anthony Quinn. Exatamente, tem filme, tem na Amazon Prime. E é uma história interessante porque ela antecipou em alguns anos a escolha de um papa vindo da Cortina de Ferro. E mais spoiler que isso eu não dou. Nossa, olha só, esse eu quero ver. Dá tempo de fazer uma última pergunta então, Márcio, que é a seguinte. Qual a relação entre Robert Prevost e o Papa Leão XIV? Porque muita gente procura na biografia do matemático, que ele é formado em matemática, né, indícios de como que vai ser o pontificado dele. Mas outros dizem que a partir do momento em que se tornou Leão XIV, o Robert morreu, deixa de existir, vira só uma memória do que viveu lá atrás. Como é que você vê essa dualidade? Não tem como ignorar o passado dele, mas eu estava na Basílica de São Pedro na missa que abriu o conclave, né, a missa pro elegendo pontífice. E o cardeal Ré, que era o decano que celebrou a missa, ele comentando o evangelho, ele falava do pastor que dá a vida pelas ovelhas. E esse dar a vida, a gente entende como no sentido do martírio e tal, mas a maioria dos papas de hoje, ou todos os papas de hoje, talvez não vão ser chamados a dar o sangue pela fé. Mas talvez eles sejam chamados a sacrificar preferências pessoais, sim, né, a sacrificar certos desejos em nome daquilo que é mais importante. Então a gente pensa, por exemplo, para voltar na história das vestes ou coisa do tipo, talvez ele preferisse fazer as coisas de uma maneira diferente, mas ele está convicto de que não, de que ele tem que fazer as coisas de um outro jeito, porque é isso que vai ser melhor para a igreja, para os católicos, apesar de não ser a vontade dele. Então ele vai dar a vida, digamos assim, no sentido de que ele vai se anular as próprias vontades, em benefício de algo maior, que é maior do que ele. Esse pensamento me veio à cabeça, escutando a homilia, porque hoje, de fato, o chamado para o Papa que está em Roma, claro que não, para um padre, para um bispo que está num país africano onde vive a perseguição islâmica, esse vai ser chamado a dar o sangue mesmo pelo Evangelho. Mas o Papa ali, talvez ele vai ser chamado a se martirizar de uma forma diferente. Mas acho que não é algo que se aplica só ao sacerdote, né? A gente também, né? É chamado a sacrificar o ego, né? Em nome aí da verdade, do amor, da fé também. É uma espécie, é um martíriozinho. Assim. Acho que faria bem para muita gente sacrificar o seu ego, morrer um pouco ali a biografia. Tem muita gente que tem essa preocupação com a própria biografia. E simplesmente agir de acordo com valores, de acordo com princípios, né? Isso seria bastante interessante também. Bom, é isso. Eu quero agradecer você que esteve com a gente até agora, agradecer ao Marcília, ao Pozonov, ao Márcio Campos pelo papo e convidar você para estar com a gente segunda, quinta-feira, às 7 da noite, até por volta das 8h30 e depois a reprise no dia seguinte, às 9h30 da manhã. Obrigado, a gente se encontra no nosso próximo Última Análise.